Muito bom dia, meus irmãos, minhas irmãs, daqueles que estão nos vendo e nos ouvindo pelo canal do YouTube, nesse Maná Diário. Hoje eu quero falar uma passagem que quase todo crente gosta dessa passagem. Alguns conhecem ela esse trecho quase de cor, que é o capítulo 6 do livro de Efésios, no versículo 10 em diante, que fala da armadura de Deus. Esse texto que vai do capítulo 10, do versículo 10 até o versículo 17, ele que fala da armadura de Deus, Paulo dá duas informações importantes que nós precisamos começar. A primeira informação está no versículo 10, que diz assim: presta atenção nessas três palavras que Paulo especifica nesse versículo 10. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor, na força do seu poder, e na força do seu poder. Lá na frente, no versículo 13, ele diz assim: portanto, tomai a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, ficar firmes. Eu não vou falar da armadura, mas eu vou falar dessa informação que Paulo disse, que nós vamos ter um dia mau. E o dia mau, no original grego, dá a entender de várias coisas. Um dia de aborrecimento, um dia em que você fica sabendo de uma calúnia, de uma maledicência, um dia de uma doença, de uma enfermidade, um dia de uma demissão do seu emprego, um dia de falta de dinheiro para pagar uma conta. Várias situações que Paulo está dizendo que nós vamos passar. Nós estamos passando isso nesse momento de pandemia. Irmãos, o mundo não sabe exatamente quando vai acabar essa situação. Mas nós que cremos num Deus poderoso, temos que compreender que, diferentemente dos outros que não têm essa estrutura que Deus tem nos dado, que é a fé em Cristo Jesus, nós precisamos entender isso. E, sabendo como sair disso, ensinar aquelas pessoas que ainda não conhecem a Jesus como Senhor e Salvador, de que há uma saída mesmo numa situação como essa. Então eu vou explorar um pouquinho esse versículo 13, que diz que a armadura de Deus para que nós possamos resistir no dia mau. E havendo feito isso, ou seja, resistir, ficar firmes. A palavra resistir, o verbo resistir, que foi traduzido como resistir, é uma palavra muito interessante, que deu origem ao antialérgico, por exemplo. Antísteme. Antísteme é uma palavra que é o antihistamínico, foi traduzido para o português é antihistamínico, é aquele remédio que você toma quando você tem uma alergia para que você resista àquele ataque da alergia, daquela enfermidade. E no versículo 10, então, Paulo fala assim, no demais, e ele estava dizendo isso porque o capítulo 5 inteiro, ele vem falando sobre relacionamentos, de filho com pai, de pai com filho, de servo com senhores, de marido com mulher. E ele vem gastando todo esse tempo no capítulo 5 para falar de relacionamento. E quando termina, quando ele entra no capítulo 6 e termina o versículo 9, ele fala já no versículo 10, no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Eu, como disse no início, essas três palavras que foram traduzidas como fortalecei-vos, na força do seu poder, cada uma delas tem um significado. Primeiro, que para você resistir no dia mau, não é com a sua força. É fortalecer no Senhor com a força do seu poder. Esse verbo que foi traduzido por fortalecer poderia ser traduzido assim: empodere-se no Senhor.
Ou seja, adquira a força do Senhor, sempre com a origem nele, não em você. E na força do seu poder, essa primeira palavra força, a original é kratos, que é a força do controle de, por exemplo, a democracia, é a força do povo, ou seja, a força do poder, do controle do governo. Então essa palavra, primeira força que ele fala, é a força do kratos, é a força do governo. Deus está no controle completo de todas as coisas. Se você usar este versículo para entender o que nós estamos passando hoje, sabendo que Ele está no controle, que Ele permitiu essa situação, você muda completamente a sua maneira você perde o medo, você está resistindo a essa situação. E a segunda palavra que ele fala, da força do seu poder, é ischus. Ischus é a força que Deus tem com habilidade para controlar todas as coisas, discernimento com todas as coisas. Então vamos resumir isso daqui que Paulo está nos ensinando, que quando você passa por um dia mau como nós estamos passando, em várias situações, não é só esta de pandemia, mas pode ser, como eu disse, de relacionamentos, de situações desagradáveis que você passa. Depois que você supera aquela situação ali, você deve muito rapidamente buscar o Senhor nestas condições, porque Ele é que controla as coisas. Ele é que tem a força do controle de todas as coisas, do governo de todas as coisas, e é Ele que tem a habilidade e o discernimento para mudar isso. E entre esses dois versículos, 10 e o 13, ele então diz assim: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Sabe, o diabo ele veio para matar, roubar e destruir. E essa palavra diabo, que está aqui traduzida, diabolos, no grego, ela não é só personificação de Satanás, mas é tudo aquilo que qualquer pessoa faz que não tem origem no Senhor, mas tem origem nas astutas ciladas, naquela malignidade que é dada por Satanás. E ele diz assim no versículo 12, porque não temos que lutar contra carne e sangue. Ou seja, carne e sangue somos nós somos feitos de carne e sangue. As pessoas que estão fazendo algum tipo de maldade, seja nos relacionamentos, seja alguma atitude que leva a uma guerra, por exemplo, a uma pandemia, elas são impulsionadas por esse critério de cilada do diabo. Satanás, ele às vezes induz uma pessoa, mesmo sendo um crente, irmãos, a fazer coisas que não são de acordo com a palavra. Então Paulo está aqui, está nos informando o seguinte, que nós devemos nos revestir da armadura de Deus, e essa palavra armadura, ela é o sentido da armadura completa, da cabeça até os pés. Porque nós não temos que lutar contra as pessoas, mas sim contra os principados e contra as potestades, contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. E aí, na sequência, ele fala para nós resistirmos, antísteme. Esta palavra é uma palavra que resiste àquela alergia, àquela enfermidade que traz em cima de você. E o resultado disso é que, havendo feito isso, tudo ficar firmes. Então, quando nós conseguimos fazer dessa forma, irmãos, nós conseguimos passar por essa situação. Que esse dia de hoje você possa meditar e lembrar disso. Quando você, se porventura tiver algum dia aborrecido, alguma coisa que te aborreceu, resista a essa malignidade, abençoando a pessoa que te fez mal. Sabe, essa experiência é uma experiência interessante que eu já tive algumas vezes na minha vida. E ela funciona. As coisas de Deus funcionam. O amor de Deus, ele cobre multidão de pecados. Quando alguém faz um mal contra você, você ora por ele. Sabe, perdoar e amar
não é um sentimento, embora pareça ser. Se você obedece à palavra de Deus, perdoando e abençoando ao invés de amaldiçoar, você está cobrindo a sua vida em primeiro lugar com toda sorte de proteção. E está cobrindo aquela pessoa, dando a oportunidade a ela de ser restaurada. Então faça isso no dia de hoje. Se há algum tipo de enfermidade que você está tendo, ou um medo que você está tendo por causa da pandemia, usa o mesmo critério. Se há alguma coisa que você ouviu de má notícia, de que você foi demitido, de que você está sem dinheiro, ore a Deus. Senhor, o Senhor na sua palavra promete muitas coisas nessa área, por que eu estou passando por isso? Ora a Deus e Deus vai te abençoar. Eu quero terminar orando com você sobre esta meditação que nós fizemos hoje. Senhor amado, eu quero colocar cada um de nós no seu altar, Pai. Clamar que tudo aquilo que nós vimos e ouvimos e falamos da sua palavra possa se cumprir na minha vida e na vida de cada um daqueles que estão nos ouvindo e nos vendo aqui hoje. E que o dia de hoje seja uma bênção na nossa vida, que nós possamos aprender essa lição definitivamente para que em outras situações possamos ensinar e testemunhar a outras pessoas o poder de Deus para a honra e para a glória do nome de Jesus. Tenha um bom dia. Você pode acompanhar todo o nosso conteúdo no Instagram, no YouTube e no Facebook. Deus te abençoe.